Você acha que conhece tudo sobre as redes sociais? Que já viu de tudo? Então prepare-se, porque hoje nós vamos relembrar as maiores farsas da internet. Histórias que enganaram milhões e mudaram a vida de muita gente. Coisas que parecem mentira, mas são reais. Fica até o final que você vai ficar chocado com o nível de absurdo que o ser humano pode chegar por fama. Ah, e já aproveita para deixar o like e se inscrever, porque esse vídeo é para quem adora ver espertinhos sendo desmascarado. O influenciador que enganou o Brasil, o caso Gui Pagnoncelli. Tudo começou com uma foto. Não era uma imagem comum. Nela, Gui Pagnoncelli, jovem, loiro, belo, sorria em um leito hospitalar. À sua volta, seringas, tubos, exames, máquinas, o retrato da dor. Na legenda, um apelo emocionante. Ele estaria enfrentando um câncer agressivo, raro, avançado. A partir dali, começava uma das farsas mais chocantes da internet brasileira. Gui ganhou notoriedade em 2020, durante a pandemia, quando as redes sociais se tornaram o principal refúgio emocional de milhares de pessoas. Era nesse terreno fértil para emoções à flor da pele que suas publicações floresciam. Cada postagem trazia uma atualização sobre seu suposto estado de saúde. Idas ao hospital, sessões de quimioterapia, mensagens de esperança e força. Ele agradecia orações, contava que havia tido recaídas e fazia questão de mostrar cada passo do tratamento. A história parecia real demais. E talvez esse tenha sido o segredo do impacto. Gui não estava apenas narrando uma doença. Ele construía um enredo dramático com elementos quase cinematográficos. Quedas de cabelo, dores insuportáveis, crises emocionais, dias bons e ruins e até mesmo milagres inesperados em sua recuperação. A comoção foi imediata. Perfis famosos compartilharam sua história. Influenciadores, marcas, seguidores comuns, todos passaram a acompanhar a luta de Gui. Ele se tornou um símbolo de superação, esperança e fé. E foi justamente esse vínculo emocional que manteve milhares de pessoas presas à sua narrativa por meses. Mas aos poucos, algo começou a cheirar mal. Um detetive amador e o primeiro fio solto. O que parecia um conto de esperança começou a ruir por causa de detalhes pequenos, mas reveladores. Uma seguidora mais atenta percebeu que Gui publicava fotos de exames médicos com informações inconsistentes. As datas não batiam, os nomes estavam ocultos de forma suspeita. Em uma das imagens, era possível ver que o modelo do exame era antigo demais para o tipo de hospital onde ele dizia estar sendo tratado. Logo, outros pontos passaram a levantar suspeitas. Ele dizia estar internado, mas postava vídeos claramente feitos em casa. Em um story, afirmava estar sem forças para se levantar, mas no mesmo dia publicava uma selfie sorridente na rua. Era como se duas versões de si mesma estivessem sendo publicadas em paralelo, a do paciente terminal e a do jovem saudável vivendo normalmente. Foi então que algumas pessoas começaram a investigar mais a fundo. O nome completo, o suposto hospital, os médicos citados, nada batia. Gui parecia ter construído toda a narrativa apenas com base em informações genéricas retiradas de fontes superficiais. Até que veio a bomba. Ele nunca teve câncer. A revelação, um choque nacional. A notícia caiu com uma avalanche. Em uma reportagem publicada em veículos nacionais como o En-Off e o UOL, a farsa foi desmascarada com detalhes. Gui Pagnoncelli havia supostamente inventado toda a história da doença para aplicar golpes financeiros e se promover nas redes sociais. O que antes era uma luta pela vida, agora era visto como manipulação emocional em larga escala. Mas o caso ia além de curtidas e fama. Ele foi acusado de estelionato. Várias pessoas relataram ter feito doações, comprado rifas, enviado Pix em apoio à sua suposta batalha contra o câncer. Algumas chegaram a vender itens de casa, movidas pela empatia. Segundo os processos que vieram à tona, o objetivo era claro: comover, ganhar a confiança das pessoas e aplicar o golpe. O Ministério Público aceitou a denúncia. Gui Pagnoncelli tornou-se oficialmente réu em um processo de estelionato. A justiça agora apurava os detalhes de como a manipulação foi executada e quem foram os lesados. Mas o que aconteceu com ele depois? Desaparecimento digital e novas identidades. Após o escândalo, Gui não tentou se explicar. Na verdade, sumiu.
As redes sociais, que antes serviam como palco para sua dramaturgia, passaram a ficar silenciosas. Aparentemente, ele mudou de nome de usuário para evitar ser encontrado, um comportamento que, segundo fontes que acompanharam o caso, já teria corrido outras vezes. Alguns dizem que ele adotou nomes diferentes em perfis alternativos, tentando apagar os rastros digitais da fraude. Não houve pedidos públicos de desculpas, não houve retratação, apenas silêncio. E é justamente esse silêncio que faz do caso de Gui um dos mais perturbadores da era digital, porque ele não foi apenas um jovem que errou, foi alguém que mobilizou emoções, caridade e fé, tudo em nome de uma mentira. As consequências da empatia mal direcionada. O caso de Gui descancarou uma ferida que há tempo se forma nas redes sociais. A dificuldade de distinguir verdade de encenação. Em um mundo onde tudo pode ser roteirizado, onde qualquer pessoa pode criar um drama e monetizar sentimentos, a empatia virou um campo minado. Centenas de pessoas relatam ter se sentido emocionalmente traídas, algumas financeiramente lesadas. Outras dizem ter perdido a fé em ajudar desconhecidos. O impacto vai além do dinheiro. É a destruição da confiança. Gui, ao que tudo indica, desapareceu da internet como entrou, de forma silenciosa, sem provas, deixando atrás de si um rastro de dúvidas. Um alerta para uma geração inteira. Esse não é apenas um caso de estelionato, é um retrato de como as redes sociais podem se tornar terreno fértil para manipulação emocional. Ao fingir que está à beira da morte, Gui manipulou o instinto humano básico, o desejo de ajudar, e fez isso com maestria, abusando de recursos visuais, frases cuidadosamente escritas e o cenário perfeito para comover o mundo inteiro. Hoje, com o processo ainda em andamento, ele é investigado por estelionato, um crime que pode levar à prisão. Mas mesmo que a justiça faça o seu papel, o dano social já foi feito. Gui Pagnoncelli se tornou, sem dúvida, um dos maiores enganadores digitais do Brasil. E seu caso é lembrado até hoje como um dos exemplos mais perigosos de como a mentira, quando bem contada, pode comover o mundo inteiro. O maior exposed de reality da Netflix Brasil. Gente, esse exposed poderia tranquilamente ser o top 1 da vergonha alheia. Quem conhece Casamento às Cegas? Pois bem, em 2023, o Hudson Mendes, participante da primeira temporada de Casamento às Cegas Brasil, usou seus stories no Instagram para afirmar que o casamento com a advogada Carol Novaes teria sido uma encenação planejada desde o início do reality, segundo informações divulgadas por portais como Hugo Gloss e IG. Segundo o rapaz, Carol teria sido a idealizadora da proposta, sugerindo que fingissem ser um casal perfeito para se manter no programa e conquistar visibilidade, alegando que, por serem dois negros, a história iria vender demais, conforme relatado por esses veículos. Ele disse que inicialmente se apaixonou por ela durante a fase das cabines, onde os participantes se conhecem apenas pela voz, e garantiu que o pedido de casamento teria saído do fundo do coração, mas que não sabe se ela já estava encenando quando disse sim, porque após a convivência no reality, percebeu comportamentos que lhe pareceram roteirizados e encenados. Hudson afirmou que, ao perceber a diferença entre a dinâmica diante das câmeras e as atitudes fora delas, decidiu expor o que chamou de farsa. Ele relatou ter se desgastado com besteiras, inclusive de comentários vindos da ex-parceira, e afirmou que já dava muito palco para ela. Ele disse que quando as câmeras ligadas, ela era outra pessoa e que ele ficava sem entender aquele comportamento. Disse que parecia que ela esperava as gravações começarem para começar o show, mas não bastava a vergonha alheia dessa farsa toda. Publicou prints de conversas no WhatsApp em que Carol, referida por ele como atriz, explicava os gestos e expressões que deveriam usar juntos diante das câmeras para criar credibilidade. Em uma das mensagens, ela menciona o exemplo de um casal da versão americana do programa como inspiração, segundo informações do portal São Bento em Foco. Hudson afirmou que aceitou o plano por enxergar ali uma oportunidade para botar no bolso, como ele disse, diante do potencial comercial que a imagem deles poderia gerar, segundo relatos nos portais que cobriram o caso. Com o tempo, ele relata que percebeu divergências irreconciliáveis entre eles, em sonhos, princípios e até religião, o que o levou a desistir do relacionamento real e permanecer apenas com a narrativa combinada para o programa.
Em um jantar gravado no reality, Carol não gostou de um gesto dele, o que foi citado posteriormente como sinal de incompatibilidade. Hudson afirmou que decidiu interromper o relacionamento e sinalizou para a produção do programa que não queria mais participar daquilo. Esse mico, depois desse exposed, será que ela parcelou ou pagou à vista? Filho de Sheik, Sheikinho é. Por muito tempo, João Victor Penha da Silva, conhecido nas redes como João VS, construiu a imagem perfeita do novo rico digital. Postava looks caríssimos, dizia-se herdeiro de um sheik ou de uma fortuna europeia, desfilava com roupas de grifes como Hermès e Loro Piana e aparecia em jantares de luxo, viagens internacionais e bastidores da moda. Para o público, era o arquétipo do sucesso jovem no Instagram, belo, estiloso, misterioso e milionário. Mas bastou uma peça dessa engrenagem escorregar para todo o castelo desmoronar. A primeira rachadura veio através das redes sociais. Várias pessoas começaram a relatar comportamentos suspeitos, promessas não cumpridas, sumiços após pedidos de transferência por Pix, roupas que nunca eram devolvidas e até peças emprestadas de outras pessoas usadas como se fossem suas. Entre as denúncias, uma se destacou, o relato de uma fotógrafa que expôs publicamente como havia sido enganada por ele durante uma viagem internacional. Segundo ela, João a convidou com o pretexto de uma colaboração profissional. A promessa era clara: fotografias exclusivas, acesso a eventos, visibilidade e a chance de expandir sua carreira como criadora de conteúdo de moda. Tudo pago por ele, é claro. Afinal, ele era supostamente um milionário filantropo que adorava investir em talentos emergentes. Ela aceitou. Viajou, trabalhou, fotografou, acreditou. Mas o que recebeu em troca foi silêncio, desorganização, ausência total de pagamento e, aos poucos, a percepção angustiante de que havia sido usada como mais uma peça na performance de ostentação que ele montava para as redes. Em um longo desabafo postado nas redes, ela revelou o sentimento de impotência e vergonha por ter acreditado tanto em uma farsa tão bem encenada. Seu relato teve enorme repercussão e inspirou outras vítimas a quebrarem o silêncio. Ali, o caso deixou de ser apenas um drama de bastidores. Tornou-se uma denúncia pública, com múltiplas vozes e um alerta sobre o poder destrutivo da performance social quando usada com má fé. Após a repercussão, grandes portais como Metrópolis, O Dia, Meia Hora e Extra publicaram matérias reunindo os relatos. O nome de João viralizou, mas não por causa de grifes ou status, e sim por causa das acusações de manipulação, engano e exposição de vítimas em troca de visibilidade pessoal. João, por sua vez, se defendeu. Disse que era tudo mal entendido, que tinha um investidor anônimo financiando seu estilo de vida e que a história de ser filho de um sheik era apenas uma brincadeira entre amigos. Mas as vítimas dizem outra coisa. O caso ainda não teve desfecho jurídico definitivo, mas já se tornou um símbolo da era em que parecer rico vale mais do que ser, até que alguém resolve contar a verdade.